Paz e graça, queridos, pastor Hélito, do Ministério Batista Casa de Deus, e nós vamos dar início ao nosso estudo sobre seitas e heresias. Mais especificamente, ao estudo de seitas e heresias do século II, do século II e III, depois de Cristo. E o que hoje essas heresias, essas seitas dos séculos 2 e 3 influencia nas nossas igrejas atuais. Amém? Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e repasse a todos os seus contatos, tá bom? E não se esqueça também de se inscrever no canal Vamos Discipular, e esse canal, o Prega e Já, repassa ambos os canais Vamos Discipular e Prega e Já, tá bom? Como também o nosso canal de louvores, PR Wellington Santos, -tema, tá aparecendo aí na descrição, tá bom, queridos? PR Wellington Santos, -tema. E vamos ao nosso estudo. Bom, falar em seitas e heresias, queridos, é algo que eu gosto muito. Sou professor de História da Igreja, Sou professor de História da Igreja e vamos dar início, lembrando que este estudo tem um oferecimento do SET, Centro de Treinamento Teológico, na qual nós temos os cursos de Teologia, Bibliologia e Teologia do Antigo Testamento e Novo Testamento. Tá bom, pessoal? Desde já, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar adentrando no seu lar, no seu vídeo, enfim, no seu celular. Não importa na sua TV, não importa por onde você está nos ouvindo. Que Deus possa abençoar. Muito obrigado pelo prestígio, tá bom? Veja aí, neste momento, a propaganda do SET e daqui a pouco nós voltamos em nome do Senhor Jesus Cristo. O CT, Centro de Treinamento Teológico, informa que estão abertas as vagas para os cursos de Teologia, Bibliologia e Teologia do Novo Testamento, além de grego bíblico e hebraico bíblico. Tudo feito no conforto da sua casa. Isso mesmo, curso totalmente em EAD, certificado válido e enviado para todo o Brasil. Inscrições pelo 0 Operadora 11 94391 7373. 0 Operadora 11 94391 7373. Voltamos, queridos, que Deus possa abençoar a tua vida. Eu gostaria de que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 15. Vamos dar início com esse texto áureo, que é Mateus capítulo 7, versículos do 15 diante, que diz assim: cuidado com os falsos profetas. Tem Bíblias que falam assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Aqui a versão NVI, que é a Nova Versão Internacional, ela fala de acautelai, ou melhor, cuidado com os falsos profetas. A ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, ela fala a respeito de acautelai-vos, tá bom? Mas são as mesmas palavras. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. E que objetivo eu tenho de fazer esse estudo? Ora, de você saber o que significa, o que são seitas, o que são heresias, e também alertar aos irmãos quanto ao perigo e condenação eterna, caso continue aderindo a esses falsos ensinos, tá certo? Então, para esse objetivo foi criado este estudo. Ora, como eu disse, o Senhor Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 7, versículo 15, ele diz para nos prevenirmos dos falsos profetas, que são ídolos vestidos de ovelhas, ou melhor, são lobos, vestidos de ovelhas, e vem influenciar ou abalar a nossa crença. Ora, o apóstolo Paulo, alertando Timóteo, seu filho na fé, disse que muitos não iriam suportar sã doutrina e dariam ouvidos às fábulas, além de ouvir espíritos enganadores e doutrina de demônios.
Abra lá no livro de 1 Timóteo, queridos. Vamos abrir a Bíblia, vamos pela Bíblia, vamos ficar na palavra, amém? 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim, ó. 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim, ó. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Ora, em 2 Timóteo também, 2 Timóteo, no capítulo 2, se eu não me engano, diz assim, 2 Timóteo também fala a respeito disso. Aqui, 2 Timóteo capítulo 3 diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. 2 Timóteo capítulo 3, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Ora, Irineu, quando Policarpo de Esmirna, eu estou lendo um livro de Irineu de Lyon chamado Contra as Heresias, e baseado, vou pegar algumas referências para abordar esse estudo aqui. E Irineu, ele diz o seguinte, quando ele soube, que teve dessas seitas dos gnósticos que foi saudar a Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. E Policarpo, ele disse assim: eu não saúdo e nem tenho parte com o discípulo de Satanás. Ou seja, o povo era tão piedoso, os pais da igreja naquela época, Policarpo, Clemente, Irineu, entre outros, eles eram tão piedosos que eles não se juntavam com esse tipo de pessoas. E hoje a gente vê, muitas pessoas se juntando com muitas pessoas que fazem parte de seitas, heresias, Mas, E o termo seita, o que significa o termo seita? O termo seita significa divisão, facção, grupo ou cisão. Aparece na Bíblia nas seguintes fases. Na primeira fase, não tinha caráter pejorativo. Você pode ver Atos 15:5, Atos 24, do 5 ao 14. Na segunda fase, assumiu o sentido negativo. Você pode ver em Gálatas 5, do 19 ao 21. Depois você lê e vai ficar aí também escrito, vai estar na descrição, tá bom? Na terceira fase, designação de um subgrupo de uma religião organizada. Por exemplo, os fariseus, que tinha... Vocês podem estar vendo em Atos no capítulo 15, versículo 5. Saduceus, Atos 5, versículo 17. Dissensões no seio da própria igreja, Romanos 16, versículo 17. 1 Coríntios 11, versículo 19. Então perceba que já começava a haver dissensões, Lobos, por isso que o próprio Senhor Jesus falou: acautelai-vos dos falsos profetas, que são lobos revestidos de ovelhas, e querem devorar, querem, apagar o espírito, a graça, a ortodoxia, a palavra que está dentro de você. Já interpretando, a palavra de Mateus capítulo 7, versículo 15, tá bom? Os fatores que favorecem o surgimento e evolução das heresias são as seguintes, queridos. Vamos lá. A primeira, ação diabólica no mundo. A segunda, ação diabólica contra a palavra de Deus. A terceira, o descuido da igreja em não pregar o evangelho completo. A quarta, a falsa hermenêutica, ou seja, a Bíblia ela precisa ser interpretada, lida, estudada e obedecida. Ela precisa ser lida, interpretada, estudada, obedecida. E o que é que acontece? A gente vê pastores que pegam versículos isolados,
para pedir dinheiro. A gente vê pastores que pegam versículos isolados para poder afagar o ego das pessoas. A Bíblia ela precisa ser lida, interpretada, obedecida e estudada. Amém? A quinta é a falta de conhecimento da verdade bíblica. E assim, como podemos caracterizar uma seita, né? Como podemos, pastor, então, caracterizar uma seita? Ora, o meu querido, eu estava vendo e achei interessante, eu tenho 5 princípios, né? Que é o princípio da Trindade. Se a igreja ela não crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, heresia ou seita, dependendo. Seita e heresia, vamos botar assim. Se ela não crê no princípio do Evangelho, que Jesus estava nos céus, ao lado de Deus, veio ao mundo, nasceu numa virgem, pregou durante 3 anos, morreu numa cruz, ao terceiro dia ressuscitou, voltou e está sentado ao lado do Pai. Ele morreu para nos salvar, para salvar os pecadores. No terceiro dia ressuscitou, voltou aos céus, está assentado à direita do Pai, um dia voltará. Princípio do Evangelho. Se a pessoa, sabe, se não acredita no princípio do Evangelho, seita, heresia. Então, princípio da Trindade, princípio do Evangelho, o princípio da infalibilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é infalível. Se diz que a palavra de Deus tem falha, que existe outro livro além da Bíblia, sabe? Heresia seita. Princípio do batismo, né? O princípio do batismo, ou seja, nós só podemos ser batizados, temos que crer em Cristo e sermos batizados nas águas, ou seja, não um batismo de criança, mas o batismo depois que conhecemos e sabemos que somos pecadores. Nós temos que confessar os nossos erros, né? Receber Jesus Cristo e ser batizado para que venhamos receber o dom do Espírito Santo. E o princípio da salvação pela fé em Cristo, ou seja, somente em Cristo podemos ser salvos. Se fala que se você não der dízimo, você não é salvo. Se fala que você tem que ser salvo pelas obras. Se fala que você tem que ser salvo somente naquela igreja ou naquela congregação, seita, heresia. Então já começa a se afastar desse tipo de igreja ou desse tipo de religião. Amém, queridos? E assim, tem que ir para um local onde leia a Bíblia de fato e de verdade, onde prega a ortodoxia da palavra de Deus, o fundamentalismo da palavra de Deus. E fundamentalismo é aquilo que foi plantado pelo Senhor Jesus Cristo e que foi repassado pelos apóstolos, pelos pais da igreja e chegou até nós nos dias de hoje. Amém? Isso é fundamentalismo. Fundamentalismo significa a viga, é a pilastra, né? A pilastra do Evangelho. Amém? Então, queridos, isso é para você reconhecer os 5 princípios. Princípio da Trindade, princípio do Evangelho, princípio da infalibilidade da palavra de Deus, princípio da salvação pela fé em Cristo e princípio do batismo. São 5 princípios. Aí o pastor César Cavalcante, um grande abraço aí para o meu querido pastor César Cavalcante, vou usar um pouco do que ele fala. Ele fala de método da adição, subtração, multiplicação e divisão. Ora, adição, o grupo adiciona algo à Bíblia, né? Tem outras fontes doutrinárias além da Bíblia. Aí você pode ver, né? Você pode ver o livro dos Mormons, o livro de Ellen G. White, né? Então você já começa a ver quem são seitas e quem são heresias, né? E admitem e aceitam como inspirados o livro, o Evangelho segundo de Allan Kardec, ou do Espiritismo, né? Então já começa a ver quem são seitas, quem são heresias, né? E as falsas religiões, né? Então, aí o que é que acontece? Aí você tem essa adição. Aí você tem o quê? A subtração. E a subtração ela é interessante porque eles subtraem algo de Deus, né? Eles subtraem algo, né? Eles subtraem alguma coisa, né, do Senhor. Jesus não é o centro das atenções, por exemplo.
Jesus não é Deus, aí você vê que as testemunhas de Jeová, elas falam que Jesus é um Deus menor. Ele não é Deus. Aí você vê que os mormons dizem que o sacrifício de Cristo não foi perfeito. Então você vê que eles subtraem algo, né? Eles subtraem algo. Aí tem a multiplicação, né? Multiplicação, pregam a autossalvação. Jesus é importante, mas não é tudo. Nós temos que fazer obras, né? Salvação pelas obras, né? Aí você vê aí Testemunha de Jeová, Mormons, Seishunoye, né? Algumas igrejas aí que estão na heresia, dizendo que se você der o dízimo, você está salvo. Queridos, só um adendo aqui. Eu sou dizimista e sou ofertante fiel a Deus, desde quando eu me converti. Mas eu vejo o dízimo e oferta como o seguinte, como algo como gratidão a Deus por Deus ter me dado um trabalho, por Deus ter me dado uma porta para eu poder entrar em comunhão com Ele, aprender da palavra. Eu vejo o dízimo e oferta como isso. Eu não vejo o dízimo e oferta como algo que vai repreender devorador. Não, eu dou o dízimo e dou a oferta como gratidão para que aquela porta venha estar aberta. Porque aquela porta precisa pagar aluguel, água, luz, precisa ter as despesas gerais. Então, por isso que eu sou dizimista e sou ofertante, queridos. Então, como gratidão, mas significa o que o dízimo não é um meio de salvação. Senão você vai estar o quê? Fazendo heresia, pretexto para heresia. Pega contextos isolados da Bíblia, né? Palavras isoladas para criar contexto, né? Ou melhor, pretexto, não contexto, mas pretexto para heresia, como muitas igrejas aí que eu conheço fazem isso, amém? Não que a Igreja Batista Casa de Deus é melhor do que ninguém, não, queridos. Todos nós somos falhos. Não existe igreja perfeita, mas existe igreja abençoada. Amém? Aquelas que pregam a palavra de Deus de fato e de verdade. E muitos homens de Deus estão se voltando para esse tipo de ensinamento, para a ortodoxia da palavra. Amém? Então, pastor, se você está vivendo na heresia, há tempo de se arrepender e voltar para a ortodoxia. Examina a palavra. Amém, queridos? Amém? Ou você vai ser condenado ao fogo do inferno, tá bom? Pense nisso. E a última é a divisão. Divide a fidelidade de Deus, divide a fidelidade entre Deus e a organização. Não, eu tenho que fazer parte de tal congregação, como tem a congregação cristã que fala que só tem salvação se você for fiel a Deus e a congregação. Seita ou heresia, isso é heresia. Ou então, não, fidelidade a Deus e salvação pelas obras, ou seja, ser fiel à minha congregação. Heresia, seita. Amém, queridos? Nós temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado com esse tipo de coisa. Nós temos sim que congregar, né, numa igreja. E se você quiser conhecer o Ministério Batista Casa de Deus, na qual faço parte, sou pastor, envie um WhatsApp para 11 943917373, 11 943917373. E também, se você quiser o SET, o Centro de Treinamento Teológico, a partir do mês de outubro, nós vamos o SET às igrejas. Você fazer estudo, você quiser um estudo a respeito de seitas, heresias, evolucionismo, enfim, apologética, ou seja, a defesa da fé, comunismo, vocês podem estar também nos chamando para fazermos esse estudo na sua igreja. O contato é 11 943917373 e estaremos enviando o certificado para vocês também, como uma gratidão por estar valorizando e querendo aprender, né? Onde nós temos muitos materiais, vamos disponibilizar materiais, vamos disponibilizar, enfim, certificado para toda a igreja, dependendo do número de quantidades de inscritos, né, no estudo. Vamos fazer isso, mas com amor, queridos, para que vocês venham aprender da palavra de Deus. Então, vocês podem estar enviando o WhatsApp para 11 943917373 e a partir de outubro nós já vamos fazer isso, 7 nas igrejas. Amém, queridos? Bom, e sobre as seitas do século II, pastor. Bom,
a pior de todas é o gnosticismo, amém? A pior de todas é o gnosticismo, queridos. O gnosticismo é a pior de todas, e eu vou me basear pelo livro que eu estou lendo, de Irineu, né? De Irineu, de Lyon, que é contra as heresias. Lembrando que as seitas, né? O gnosticismo, entre outros, foram seitas que entraram na igreja na época dos apóstolos e dos pais da igreja. Inclusive João, em seu segundo livro, né? Sua segunda epístola, no capítulo, no versículo 11, né? João, capítulo 1, né? Segunda de João, no capítulo 1, versículo 11, diz assim, a segunda de João, no capítulo 1, versículo 11, diz assim, segunda epístola de João, no versículo 11, diz assim: pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Eu vou ler a partir do versículo 9, segunda de João, capítulo 1, né? Versículo 9 diz assim: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem um Pai e também um Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Ou seja, quem não traz o ensino do evangelho, a gente vê a testemunha de Jeová indo na casa de muita gente, muitos crentes aceitando as testemunhas de Jeová. Não os recebam em casa. Pessoas que pregam heresia indo nas casas das pessoas, não os recebam em casa. Amém, querido? Se você quiser aprender, aprenda na sua igreja, no local que você congrega. E se lá no teu ensino de verdade, procura a igreja que ensina de fato e de verdade a palavra de Deus. Porque muitos estão morrendo espiritualmente, queridos. Muitos estão morrendo espiritualmente. Amém? Vamos à primeira, que é o gnosticismo. Segundo Irineu de Lyon, foi criado por Simão o Mago, ou seja, foi desenvolvido na realidade, né? Aquele mesmo Simão Mago de Atos, capítulo 8, versículos do 9 ao 24. Depois que foi repreendido pelos apóstolos, testemunhas oculares da ressurreição, seja o apóstolo Pedro e João, a saber, Pedro e João, se aprofundou nas artes mágicas a ponto que grandeou a admiração de muitos homens. Viveu nos tempos do imperador Cláudio, né, que foi o imperador Cláudio. Ele nasceu no ano 10 a.C. e morreu no ano 54 depois de Cristo. Mas ele foi imperador no ano 41 depois de Cristo, sendo honrado com a estátua pelo soberano. Ou seja, o imperador honrou o Simão Mago com essa estátua. Era o Simão Mago ou Simão Samaritano. Muitos honraram Simão como um deus. Ele pregava que era potência sublime qualquer título que os homens lhe quisessem conferir. Ora, qual é a característica do gnosticismo? É um conjunto de correntes religiosas, filosóficas e sincréticas, oriundas da região do Mediterrâneo durante os séculos 1 e 2 depois de Cristo, alicerçado em interpretações de relatos bíblicos apócrifos, viés filosófico, médio platônico, cultos grecos romanos e cultos orientais. Então perceba que a maioria desses livros apócrifos que você vê aí, escritos no Novo Testamento, né? Evangelho de Judas, Evangelho de Tomé, foram escritos pelos gnósticos para poder deturpar a palavra de Deus por Marcião, pela turma de Marcião, pela turma de Simão Mago, né? Entre outros aí. Então, o cânon já foi dado, que são os 4 evangelhos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de João, Atos, Romanos, né, as cartas do apóstolo Paulo, né, as epístolas universais e o livro de Apocalipse. Esse é o cânon que era lido nas igrejas, na igreja, amém? Evangelho de Judas, Evangelho de Tomé, todos esses são apócrifos, ou seja, foram escritos por gnósticos, não tem validade bíblica. Amém? O Pastor de Hermas é um livro histórico, mas também não tem nada a ver com o canon. Amém? Mesclou-se ao cristianismo primitivo nos primeiros séculos desta era e fora condenado como heresia por todos os intelectuais cristãos, além dos apóstolos. Os gnósticos afirmam que o universo foi criado por uma emanação imperfeita do Deus chamado Demiurgo.
Aborda que Jesus é um ser iluminado, o pleroma, a potência criadora de todas as coisas. Afirmam que existe a mãe de todas as coisas, criadora dos eões, e existem mais de 30 céus, representados pelos eões, pleroma e demiurgo. Assim como os apóstolos combateram na época de Simão o mago, João, discípulo amado do Senhor, assim alerta aos irmãos na sua segunda epístola universal. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Ou seja, se você saúda um herege ou uma pessoa de seita, você também tem parte nas obras. Amém, queridos? Infelizmente, é a palavra de Deus que diz, não é o pastor Elito que diz, é a palavra de Deus quem diz. Amém? Então, a palavra de Deus, ela é infalível. Ela é infalível. Lembra o princípio da infalibilidade da palavra de Deus. Amém? Ora, Irineu, 130 a 202 DC, foi um bispo grego, teólogo e escritor. O seu mais famoso livro, Contra as Heresias, que é o que eu estou usando como referência, é um ataque minucioso ao gnosticismo, que era uma séria ameaça à igreja naquela época. De acordo com o mencionado bispo, Simão comprou uma cidade na Fenícia e se autoproclamava redentor. Seus discípulos praticavam feitiçarias, hipnotismo e viviam libidinosamente. São chamados de simonianos. Além de Simão, teve Menandro, sucessor de Simão, Saturnino, Basilides, Carpócrates, Cerinto, entre outros. Ou seja, todos falando do gnosticismo. Então perceba que uma seita, queridos, ela contamina as pessoas e você vai conhecer. Eu tenho um curso completo de seitas e heresias. Se você quiser levar o 7 à sua igreja, a partir de outubro nós iremos fazer um material de qualidade para vocês, amém? Vamos fazer um material muito legal, com certificados. Esse material já vai vir com certificado, assinado por mim. E você quiser, olha pastor, quero esse estudo de seitas e heresias, ou estudo do evolucionismo, ou estudo de comunismo, ou estudo do feminismo, eu quero na minha igreja. 11 94391 7373 pelo SET, Centro de Treinamento Teológico, que é quem nos dá o suporte. Amém, queridos? Muito bem. A segunda seita são as seitas dos ebionitas. Admitem, né, que o mundo foi criado por Deus, mas afirmam que Jesus não nasceu de uma virgem. Olha só, princípio do evangelho. Jesus estava na glória, veio ao mundo porque Deus amou o mundo, nasceu numa virgem. Os ebionitas falam que Jesus não nasceu na virgem. Então perceba, olha só. E utilizam somente o Evangelho segundo de Mateus e rejeitam o apóstolo Paulo, ou seja, rejeitam toda a palavra, diz que as outras são falíveis, princípio da infalibilidade da palavra de Deus, seita. Praticam a circuncisão e continuam a observar a lei, além de adorar Jerusalém como a casa de Deus. Práticas judaizantes. A prática judaizante são sombras daquilo que iria vir, que é Cristo. Cristo veio, a gente não precisa mais fazer práticas judaizantes. Amém? Está assim escrito, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Aqui é o apóstolo Paulo, Gálatas 2, versículos do 19 a 21, eu estou lendo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Aqui eu estou usando a Almeida Corrigida Fiel. Gálatas 2, 19 a 21. Leia. Gálatas 2, 19 a 21. Seja a versão que for, mas leia. Amém? A outra seita, a seita dos Nicolaitas. Conforme Irineu, tiveram por mestre Nicolau, um dos 7 primeiros diáconos ordenados pelos apóstolos. Quem foi esse Nicolau? De acordo com Irineu e de alguns pais da igreja, é este camarada aqui, Nicolau, que está escrito em Atos capítulo 6. Deixa eu abrir aqui Atos capítulo 6. Né? Ele era um diácono que se apostatou da fé. Diz assim, ó. 6, versículo 5. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro,
Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Então esse Nicolau aqui diz que ele se apostatou da fé e fundou a seita dos Nicolaitas, de acordo com o pai da igreja, Irineu de Lyon. E, se eu não me engano, Eusébio de Cesareia fala a mesma coisa, como também Justino Marte. Li todos os 3 livros, né? História da igreja, História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, né? Irineu de Lyon contra as heresias e Justino Marte também, o livro de Justino Marte. Vivem desordenadamente, ensina a fornicação, que é a relação antes do casamento, o adultério. Você pode ter relação com quantas mulheres você quiser, ou homens você quiser, dependendo se for mulher, não relação homossexual, mas no sentido assim, mulher pode ter relação com qualquer homem, o homem pode ter relação com qualquer mulher, né? Porque o homossexualismo é pecado, né? A homossexualidade é pecado, amém? E comer carne oferecida aos ídolos, fala de idolatria, né? Assim como a pornografia também, né? A pornografia é uma lembrança dos nicolaítas. Você que gosta de pornografia, você tem que pedir perdão a Deus e se libertar do espírito dos nicolaítas. Muito bem, queridos, Serdão agora, né? Serdão estabeleceu sua doutrina a partir da seita de Simão em Roma, nos tempos de Gino, nono bispo na sucessão dos apóstolos. Ensinou que Deus anunciado pela lei não é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Um é conhecido, o outro é incognoscível na realidade. Então aqui, ele faz o quê? Coloca falibilidade na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o quê? Infalível. Né? Os 2 testamentos, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, são infalíveis. Amém? Então, seita e heresia. Marcião, assim que Deus, afirmou que Deus era inconstante nos sentimentos e em contradição consigo mesmo, ou seja, Deus ele não pode se contradizer, ele é santo, santo, santo. Então aqui, fere a santidade de Deus. Seita. Então os marcionitas, né? Jesus está acima do Pai Criador do mundo. Marcião mutilou o Evangelho de Lucas, aboliu os profetas, mutilou as cartas do apóstolo Paulo e somente as pessoas que aderem à sua doutrina e visão são salvas. Tá vendo? Doutrina e visão. Aderir à doutrina e à visão. Perceba. Fala de um proto-universalismo para os povos antigos, descendentes de Caim que morreram no dilúvio, ou seja, falam que os descendentes de Caim, os sodomitas, foram salvos por Deus. Mas a Bíblia fala que não foram salvos, amém? Eles não foram salvos. Nos dias atuais, percebe-se o gnosticismo, o ebionismo, o nicolaísmo, o serdanismo e o marcionismo em muitas igrejas. Ora, talvez, como eu disse, não existe igreja perfeita, mas existem igrejas abençoadas que querem tirar esse tipo de coisa. Amém? Vamos aos pontos que você deve procurar na igreja. Além dos cinco princípios: princípio da Trindade, princípio do Evangelho, princípio da infalibilidade da palavra de Deus, princípio da salvação pela fé em Cristo e princípio do batismo, ou seja, somente em Cristo podemos ser salvos, amém? E princípio do batismo, ou seja, nós temos que ser batizados porque somos pecadores, amém? Bom, a primeira é quando se prega uma nova visão na igreja. Porque o bispo tem uma nova visão, o pastor tem uma nova visão, porque eu sou o profeta maior, porque eu posso fazer você chegar até Deus. Heresia, queridos, cuidado, pode estar se criando uma seita e uma heresia. Lembra da Flor de Lis que falava que ela era mediadora entre Deus e fez vários cultos voltados para, depravação, né, sexo, libertinagem. Lembra disso? Sacrifício de animais e dizia que estava agradando a Deus. Cuidado, queridos, cuidado.
Cuidado. Cuidado com a igreja que você está. Ah, tem uma nova visão. Eu sou o profeta maior. Cuidado. Cuidado. Profeta é Cristo. Pastor é Cristo. Sumo sacerdote é Cristo. Nós somos apenas servos. Somos apenas servos. Temos que servir as pessoas. Aquele que quer ser maior, venha ser o servo de todos. Amém? Temos que pregar a palavra de Deus de maneira ortodoxa e fundamental. É aquilo que eu chamo de aquilo que foi criado nos dois testamentos, o Antigo e o Novo, aquilo que foi ensinado por Cristo e que foi repassado pelos apóstolos, pelos pais da igreja que chegou até nós. Amém? Quando o profeta diz que tem uma nova visão, teve sonhos do céu, do inferno, quando rebaixa o Espírito Santo a um monte de patifarias, tais como reteté e caicai. Ora, o profeta teve sonho que foi no céu e no inferno, que teve uma visão que vai acontecer isso e aquilo no Brasil, né? Começa a fazer as profetadas. É heresia, isso é diabólico, sabe? Profecia a palavra de Deus. Quando fala de profetizar, está falando de levar o evangelho de Cristo, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando se fala de visão, fala da volta de Cristo, Jesus vai voltar. Nós temos que preparar o nosso coração para a volta de Cristo. Muitos usam isso para quê? Para ficar ganhando dinheiro, para ficar revelando. Na Bahia, muitos anos atrás, tinha pessoas que faziam revelação e depois cobravam por essa revelação. Hoje tem a pastora do Pix que faz isso, a tal da Renálida, né? Tem pastores que falam assim, ó, eu vou fazer uma revelação, bota um Pix para mim. Ou seja, vendendo o que, sabe, vendendo algo absurdo, coisa que não está na Bíblia, são hereges, são seitas. E nós temos que se afastar desses tipos de pessoas que são mensageiros de Satanás. Amém, queridos? Rebaixa o Espírito Santo, rebaixa o Espírito Santo, ele é Deus, queridos. Ele é Deus. Ele é Deus. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é santo, santo, santo. Ele é quem direciona a igreja. Jesus é o cabeça, o Espírito Santo é quem direciona. Aí rebaixa o Espírito Santo a um monte de patifaria. Reteté, caicai, sabe? Rebaixa. Isso é diabólico, queridos. Isso é diabólico, sabe? Eu creio sim na manifestação do Espírito Santo, que a pessoa tem um batismo com o Espírito Santo que o Senhor Jesus Cristo nos concede. Mas não essas patifarias que a gente vê aí, queridos. Não essas patifarias. Rebaixar o Espírito Santo, sabe? Aquilo que é Deus, a esse tipo de coisa, isso é heresia, isso é um absurdo, isso é gnosticismo. Isso é bionismo, isso é marcionismo, sardanismo. Nós temos que vigiar, querido. Se a tua igreja está assim, em nome de Jesus, sai dessa igreja, porque isso na igreja isso não aceita, isso é heresia. Amém, queridos? Sai dessa, sabe, sai dessa porcaria. Amém? Quando usa a doutrina judaizantes nas igrejas que usam, sabe, a mezuzá, sabe, a tabita, judaizante, festa do tabernáculo, tudo isso foi... Queridos, deixa eu ler uma... Vocês acreditam na palavra de Deus, queridos? Olha, vocês acreditam na palavra de Deus? Fala pra mim, vocês acreditam na palavra de Deus? Vocês acreditam na palavra de Deus? Vocês acreditam? Eu quero ler algo. Eu quero ler algo para vocês. Eu quero ler algo para vocês. Diz assim. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Se vocês acreditam na palavra de Deus, pare de fazer judaização na igreja. Colossenses 2,17 diz assim, queridos. Vou ler a partir do versículo 16, diz assim. Portanto, não permitam que ninguém julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos sábados, ou dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo.
Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Queridos, Colossenses eu li Colossenses 2, do 16 ao 19. Queridos, cuidado com essas judaizações na igreja. A gente tem que respeitar o povo judeu, sim, mas os judeus só vão ser salvos hoje se receber Jesus Cristo como seu Salvador e acabou. É isso que está escrito. Se eles receberem Jesus, são salvos. Mas eles acreditam, eles são promessa e um dia Deus vai restaurá-los. Mas hoje todos têm que receber a Cristo como seu Salvador. Receber Jesus como seu Salvador. Amém? Quando afirma que o dízimo e a oferta são meios de salvação, olha, queridos, igrejas que falam que se você não der o dízimo, você está no inferno. Se você não der oferta, você está no inferno. Cuidado com esse tipo de igreja. Ou pastores que falam isso, são hereges, falsos profetas que falam isso. Como eu disse, o dízimo e a oferta eu dou desde quando eu me converti. Há mais de 30 anos. Porém, queridos, eu dou como ato de gratidão, porque aquela porta, para manter aquela porta aberta, para sustentar, que eu sei que naquela porta tem despesas de água, luz, aluguel, telefone, enfim, despesas evangelísticas em geral, eventos que a gente faz, que precisa, sabe, e a igreja precisa estar com as contas em dia. Então, por isso que eu sou dizimista e que eu sou ofertante, porque eu quero ver a igreja na qual eu congrego em dia. E também de outros amigos, quando eu vou visitar, eu sempre levo uma oferta de coração em qualquer igreja que eu vou. Eu sempre dou o melhor. Por quê? Porque eu sei que ali também vai ter uma despesa. Eu estou ali recebendo aquele alimento, recebendo a palavra, ou dando palavra, enfim, louvando. E tudo tem despesa. A gente tem que ter consciência disso. Temos que ser inteligentes. Amém, queridos? Temos que ser inteligentes. Amém? Muito bem. 4. Quando afirma que o dízimo e a oferta são meios de salvação, e meio de salvação é somente em Cristo. Somente somos salvos quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da nossa vida. Amém? 5. Quando pedem para a pessoa vender apartamento, carro e dar em sacrifício no altar. Ixi, essa daqui, queridos, olha, desceu tudo, que você vai ser abençoado. Fazendo barganha com Deus, queridos. Isso é heresia. Isso é seita, isso é heresia. Cuidado! Se você está numa dessa, saia. Saia, porque você está sendo condenado. E vai chegar um tempo que você vai se afastar de Deus. Amém? Vá para uma igreja que de fato e de verdade prega a palavra de Deus, na sua essência e no seu fundamento. Amém? 7. Quando coloca o homem acima de Deus. Muita gente aí que fica pegando só de bispo, do apóstolo, fica dizendo que o apóstolo é um Deus, que é o mediador entre Deus e o homem, idolatrando homens. Pastor não é para ser idolatrado, bispo não é para ser idolatrado, sabe? Irmão não é para ser idolatrado, profeta não é para ser idolatrado. É para pregar a palavra de nós somos servos, nós temos que te servir, queridos. Amém? Nós temos que te servir. Então, pensa nisso. Mas na minha igreja nós temos que idolatrar o homem. Então, queridos, você está na igreja errada. Você está numa heresia, você está numa seita. Amém? Cuidado. 8. Quando idolatra o pastor, bispo, profeta ou profetiza. Aqui é a mesma coisa do 7. Coloca o homem acima de Deus, diz que é o profeta maior, diz que com ele vai ser abençoado, na igreja dele vai ser abençoado, tudo que ele faz é abençoado. Cuidado, cuidado. Amém? Isso é idolatria. Isso é idolatria. Quando deturpar a palavra de Deus, 9, para fazer uma exegese, não uma exegese. Exegese, tira de dentro para fora. Sabe, você interpreta por si mesmo e cria pretextos para heresia. Então, porque você vai dar o seu tudo porque fulana de tal deu o seu tudo.
Cuidado, queridos. Cuidado com as exegeses que tem por aí. As exegeses. Cuidado. O certo é exegese, ou seja, interpreta aquilo que está na Bíblia de uma forma fundamental, de uma forma ortodoxa. A exegese é aquilo que eu tiro de mim, pego a Bíblia, tiro de mim e falo, exponho. Sem interpretação do Espírito Santo, sem uma interpretação bíblica, sem uma interpretação sistemática. Cuidado, queridos. Cuidado com esses exegetas. Cuidado com esses pastores que pegam versículos isolados, interpretam e fazem você dar o tudo, faz você dar até o último tostão para você passar necessidade, ou então interpretam, sabe, a Bíblia erroneamente, fazendo revelações, né? Falando que sabe o número da sua identidade, falando que sabe da sua vida. Cuidado, essas profetadas são tudo diabólicas. Isso faz parte do gnosticismo. Cuidado, queridos, amém? E a última, quando afirmam que somente em tal denominação igreja a pessoa pode ser salva. Tem muitas igrejas que são assim, né? Por exemplo, a congregação diz que só pode ser salva na congregação. Cuidado, queridos. Seita, heresia. E outras aí que falam, não, você só vai ser salvo se você está aqui. Não. A igreja não é parede, a igreja são pessoas que se reúnem para aprender da palavra, para louvar e adorar a Deus. Igrejas que tem louvores, você é um espelho, sabe? Porque sabor de mel, igrejas que cantam esse tipo de heresia, queridos. Se vocês estão na heresia, igreja é para adorar a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, sabe? Digno és tu, Senhor. Quão grande és tu, Senhor. Isso que é para ser cantado nos louvores. O Senhor é Deus para toda a eternidade. Não ficar cantando músicas que venham afagar o ego humano. Heresia também. Cuidado. Então o gnosticismo, queridos, ele hoje está espalhado assim, esoterismo, misticismo, sincretismo, né? O ebionismo, o marcionismo, o serdanismo está espalhado nas igrejas nessa maneira subreptícia. Por isso que nós temos que ser que nem os bereanos, ouvir e ler e provar se aquilo que está sendo falado é verdade. Eu me lembro numa certa igreja que eu fui que o camarada disse que ele queria dar uma folha de arruda para o povo se banhar, e disse assim, ó, a folha que a pomba trouxe no bico foi arruda. E muita gente não leu, eu olhei assim, eu fiz assim, meu Deus do céu, o que é? Onde é que eu tô? Você vê as exegeses diabólicas. E muitas pessoas acreditaram naquela hora. Porque não lê a palavra. Ou numa outra igreja que eu fui, que o pastor chegou e disse assim, porque Davi, a mãe de Davi pulou a cerca. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Não tem na Bíblia. Ah, mas eu pesquisei no Google, é mentira, é heresia. E fora os outros absurdos que eu já vi, queridos. Nós temos que examinar as escrituras, não ser enganado, temos que examinar. Óbvio que a gente não sabe tudo, queridos, mas o Espírito Santo, ele nos orienta. Pede orientação ao Espírito Santo, pede ajuda ao teu pastor, ao professor na sua escola bíblica. E se você quiser também estudar conosco, temos o CET, né, o Centro de Treinamento Teológico. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a tua vida e que nós não venhamos cair nessas seitas e nessas heresias. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por esse estudo. Foi longo, Pai, mas eu agradeço por esse estudo, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar vidas e que vidas venham ser tocadas, Senhor, por esse estudo. Toma cada vida, cada família nas tuas mãos, Senhor. Cada pessoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Toma cada pessoa nas tuas mãos, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor.
pelo perdão dos meus pecados, Senhor. Vá ao encontro de pessoas que estão enfermas, doentes, pessoas, meu Deus, que estão afastadas, fracas, indecisas. Que o Senhor possa, meu Deus, dar sabedoria a elas, Senhor. Abençoa todas as igrejas, Senhor. Que nós venhamos voltar, meu Deus, aos ensinos dos apóstolos, Pai. A ortodoxia da Tua palavra, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, toma cada vida nas Tuas mãos neste momento. Cada pessoa, meu Deus, que está no trabalho, que está indo para o trabalho, para casa, ou para a igreja, meu Deus, para os cultos. Não importa, Senhor. Guarda a vida dessa pessoa. E se essa pessoa, meu Deus, ela quer receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador neste momento, que o Senhor possa recebê-la de braços abertos, Pai, em nome de Jesus. Confessa os teus pecados, meus irmãos. Diga assim: Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Eu sou um pecador, Senhor. Eu quero voltar para Ti. Eu estava afastado, ou eu não conheci o Senhor. Eu quero voltar, quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa vida, esse jovem. Meu Deus, abençoa a minha esposa, o meu casamento, toda a minha casa, toda a minha igreja, Pai. Abençoa cada ouvinte, cada irmão, Senhor, que ora junto comigo nessa concordância, Pai. Repreende todo espírito de enfermidade, todo espírito, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do doce e maravilhoso Espírito Santo esteja com nós todos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Vamos Discipular, como também no canal Prega Já e no canal PR Wellington Santos Tema. Vai estar aí o contato do SET, WhatsApp 11943917373, e a partir do mês de outubro nós estaremos fazendo SET na sua igreja. Você que quiser, conversa com o teu pastor, ou você que é pastor e quiser materiais para estudo, nós disponibilizamos também. Ou você quiser, pastor, quer um estudo sobre evolucionismo, comunismo, seitas, heresias, enfim, também disponibilizamos, tá bom, queridos? Vamos pessoalmente ao local e fazemos esse estudo com vocês, tá bom? Que Deus abençoe. E fica aí o telefone do SET mais uma vez para vocês, 11-94391-7373, tá bom, queridos? Que Deus possa abençoar. Repasse esse estudo para todos, amém, queridos? Deus abençoe, queridos. Tchau, tchau.